Irmãos, nós vamos começar uma nova série de mensagens hoje. Nós vamos andar alguns domingos nesses textos que se encontram nos capítulos iniciais do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, ele recebe um tratamento de extremos pelos cristãos. Muitas vezes há aqueles que gostam e ficam investigando e bisbilhotando e acompanhando todas as notícias para ver o que está acontecendo, e são quase uns fanáticos, uns super fãs dos acontecimentos. O outro extremo é aqueles que não entendem nada, têm medo de ler e evitam o livro porque só traz mais confusão. Normalmente é esse tipo de comportamento que nós temos para com o livro de Apocalipse. E à primeira vista, o livro ele pode parecer mostrar apenas um amontoado de visões caóticas, estranhas, misteriosas, mas o fato é que essa revelação de Jesus, que Jesus deixou para nós, de difícil interpretação, sim, mas ela tem verdades profundas e elevadas, que sem o ministério do Espírito Santo abrindo o nosso entendimento, agindo em nós, nós não podemos alcançar. A primeira palavra do livro, capítulo 1, versículo 1, é o próprio título do livro, Revelação de Jesus Cristo. O que quer dizer Apocalipse de Jesus? Apocalipse é revelação. Essa palavra grega, Apocalipse, quer dizer desvendar, descortinar, trazer à luz aquilo que está oculto, trazer o conhecimento ao que não se conhecia. E esse livro, ele já começa lá no versículo 3 com uma promessa. Uma bênção especial para aquele que lê o livro. E outra bênção para aquele que ouve as palavras. Então, se você lê em voz alta, a bênção é dupla. Tá? Pode fazer isso na frente do espelho. E eu não vou entrar em detalhes dos mistérios apocalípticos aqui, entrando em todas as questões sobre a perspectiva, se ela é preterista, se ela é futurista, ou se ela é histórico-espiritual, como eu creio. Não vou entrar em detalhes sobre ordem dos acontecimentos, explicações de todos os símbolos, pois a ênfase nesta série vai ser nesses 3 primeiros capítulos do livro, mais precisamente o 2 e o 3. Isso porque, o porquê dessa série, é porque nós temos muitas opiniões sobre a igreja de Jesus, sobre as igrejas de Jesus. E a igreja de Jesus, ela é uma só. Independente da placa, independente da denominação, do idioma, a igreja de Jesus, ela é uma só. Mas a sua expressão temporal, ao longo dos tempos, geográfica, cultural e visível, ela se dá de diversas formas, diversas maneiras. E por isso nós acabamos gerando muitas ideias sobre a igreja, recortes. E recortes não são o todo. Nós não temos o todo, esse todo aqui. Só uma pessoa tem, só Jesus, o Cristo, o cabeça da sua igreja. Por isso, o que nós pensamos, ou o que os outros pensam quando olham para nós, tem a sua relevância, nós precisamos considerar, mas o mais importante é o que Jesus pensa de nós. Porque Jesus, ele não tem uma opinião. Eu acho. Ele não tem um achismo, ele tem o conhecimento. Porque ele é o fundador da igreja, o cabeça, o juiz da igreja. E ele revela o que precisa ser revelado. Traz ao conhecimento o que precisa ser conhecido. E para entender isso, à luz dessa carta, nós precisamos um pouquinho, de uma maneira breve, uma contextualização histórica do que estava acontecendo. No ano 54 depois de Cristo, sobe ao trono um imperador chamado Nero. Um homem meio fora da casinha, violento, doido, devasso, mandou matar a própria mãe e seus familiares com medo de que usurpassem o trono dele. E Nero, certa feita, ele provoca um incêndio. Ele queria reformar a parte da capital. Diz os historiadores que ele provoca um incêndio em Roma. Um incêndio terrível no ano de 64. Um incêndio que dura 6 dias e 7 noites. E esse incêndio comprometeu 10 dos 14 bairros de Roma. Destruiu. E dos 4 bairros que sobraram, a maioria da população eram judeus e cristãos. E aí ele viu uma oportunidade de acusar os judeus e cristãos como os causadores do incêndio. E Nero, isso desencadeia uma perseguição aos cristãos, que já estava acontecendo de certa maneira, mas Nero dá esse solavanco a uma perseguição cruel
sanguinária aos cristãos. Inclusive é nessa época que Pedro, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo são mortos sob o governo de Nero. Os cristãos eram crucificados, lançados às feras para divertimento do povo. Eram elevados em estacas, com piche no seu corpo, tacado fogo para iluminar a cidade de Roma durante a noite. Era uma coisa terrível. E depois de muita confusão política, depois de muito tempo ali que passa, outros imperadores surgem, perseguem os cristãos, até que no ano 80, 81 depois de Cristo, sobe ao poder outro imperador, Domiciano. E esse ele é tão cruel ou até mais do que Nero. A gente ouve muito falar de Nero por causa do incêndio de Roma, porque foi logo no início, mas ele também perseguiu a igreja brutalmente por todo o império. E Domiciano, ele é um dos primeiros que começa a rogar para si o título de Senhor e Deus e exigir adoração. E por isso, os cristãos não se rendiam a chamar ele de Senhor. E então começa a intensificar ainda mais a perseguição aos cristãos. E ele ataca o último apóstolo vivo, João. João já com seus provavelmente 80 e poucos anos de idade. O apóstolo João é o último dos apóstolos vivos. Domiciano pega ele e manda ele como um prisioneiro isolado para a ilha de Patmos, exilado numa ilha. E nessa ilha, ele preso ali, deixado para morrer, sofrendo, lutando para ser um discípulo fiel de Jesus. Agora seu trabalho com mais de 80 anos é quebrar pedras como seu castigo ali. E é nesse ambiente terrível que João está, sobre a nossa perspectiva recortada, um ambiente humilhante, terrível, para um homem fiel a Deus. Como um homem fiel a Deus chega a essa situação da vida? Bem diferente do que a gente ouve em muitas igrejas, né? Nós somos filhos do rei para passar em tapete vermelho e receber pétalas ao nosso caminho. Mas é nesse ambiente onde sob a nossa perspectiva, João está sendo humilhado, que ele recebe a honrosa missão de escrever a revelação de Jesus Cristo para a sua igreja. E João vai descrever essa visão toda no livro de Apocalipse. Mas antes ele descreve o Jesus que se aproxima dele para ditar as palavras, ditar a revelação, as suas visões. E esse Jesus que ele descreve é um Jesus diferente do Jesus que a gente tem em mente, até porque brevemente passamos pela Páscoa. E nós lembramos de Jesus, do Jesus do Mel Gibson, todo ensanguentado, todo humilhado, todo torturado, nu, exposto. Mas esse Jesus que João vê é o Jesus glorificado. E ele vai dar várias características de Jesus ali, eu não vou entrar nos pormenores, mas é muito interessante. João vê esse Cristo não fragilizado, mas o Todo-Poderoso, o Senhor da glória. Ele aparece para João. E esse Jesus dirige palavras para a sua igreja. E ele diz para quais igrejas eram para ele escrever. Escreve para Éfeso, para Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Essas igrejas iriam receber essas cartas. E o versículo 12 aqui do capítulo 1, João diz que ele viu 7 candelabros de pé e Jesus entre eles. E na sua mão direita havia 7 estrelas. Já começam os mistérios dos símbolos. Mas o versículo 20 explica essa simbologia, dizendo que as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, que são os 7 candelabros. E das 7 igrejas que ele citou. Esse versículo vai explicar isso. Mas quem são esses anjos? A interpretação mais consistente, e eu creio é que esses anjos são os mensageiros de Deus para as igrejas. A palavra anjo, ela significa mensageiro. Não tem uma palavra diferente. Anjo é um mensageiro. E aqui nesse contexto, os anjos são os mensageiros da igreja, os pastores que Deus colocou como mensageiros para aquelas igrejas, direto sobre eles. Os pastores de Jesus para aquelas comunidades. E Jesus dirige uma mensagem especial para cada uma dessas igrejas na Ásia Menor. Hoje é a região ali da Turquia, no mar Mediterrâneo. E essas igrejas aqui, nessa região, iriam receber a carta. Todas elas iam receber o mesmo conteúdo. O conteúdo igual para todas. Todas elas seriam beneficiadas por isso. E por isso, essas 7 igrejas receberão essas 7 mensagens. Mas 7 na Bíblia também é um número simbólico que representa a perfeição, a completude, a totalidade. Por isso que essas 7 igrejas representam
todas as igrejas de Cristo em todas as épocas. São mensagens para mim e para você também, para toda a igreja de Jesus em todas as épocas, com as suas dificuldades diferentes, com suas virtudes, com as suas falhas diferentes. E a primeira mensagem para a primeira igreja está no capítulo 2, no verso 1. Ele começa dizendo: escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Irmãos, nós precisamos entender que quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa se aprofundar naquele contexto do que está acontecendo ali. Entender o contexto é crucial para a gente não negligenciar a mensagem do texto e não sair inventando alguma coisa. Então é interessante a gente entender essa cidade, a cidade de Éfeso. Quando nós pensamos nas cidades bíblicas, você deve provavelmente pensar num vilarejo, numa casinha ali com palha, uns burrinhos ao redor, uma cidade do tempo bíblico. Você vai pensar uma cidadezinha miserável, lá uns casebrezinhos, uns burrinhos passando. Essa é a imagem que vem na nossa cabeça. Mas Éfeso era uma cidade muito estimada no Império Romano. Uma cidade com aproximadamente 250 mil habitantes. É muito grande. Éfeso era uma das 4 cidades mais poderosas do Império Romano, junto com Roma, Alexandria e Antioquia da Síria. Éfeso tinha um porto muito bem localizado, que era como um portal entre o lado oriental e ocidental do Império Romano. Tudo passava por ali, era o portal de entrada. Isso fez com que a cidade prosperasse economicamente. Uma cidade que bombava de tudo que era coisa. O cenário econômico era importante ali em Éfeso. A economia girava, os negócios ali aconteciam. Em Éfeso também aconteciam jogos anuais, a nível de comparação com os jogos de Atenas. Os efésios construíram um teatro que acomodava mais de em torno de 24, 25 mil pessoas. Isso no primeiro século. Tá melhor que a arena aí, né? Quase. E o ponto alto de Éfeso era o templo da deusa Diana. Da deusa Ártemis, né, para os gregos, Diana para os romanos. E era uma estrutura que refletia grandeza, beleza, a deusa da caça, a deusa da virgindade, onde ironicamente aconteciam rituais imorais, orgias e devassidão nesses lugares, para os deuses, bebedeira e devassidão para os deuses. Não, eu estou fazendo isso aqui para os deuses, desde aquela época, né? Usando o nome dos deuses para satisfazer a sua carnalidade. Ah, vá. Pessoas libertinas, pessoas supersticiosas, vis, violentas. Os jardins desse templo ao redor ali eram provavelmente uma mistura caótica de prostitutas sacerdotais, banqueiros, criminosos, músicos, dançarinos e adoradores histéricos, dizem os pesquisadores. Um filósofo grego conhecido, Heráclito, ele era residente de Éfeso. Ele dizia o seguinte: a moral do templo era pior que a moral dos animais, porque nem mesmo os cães promíscuos mutilam uns aos outros. E no meio de uma cidade assim, nessa situação, surge um povo de Deus. Tinha um povo de Deus ali, tinha uma igreja. É importante a gente lembrar que eles não tinham um templo, um CNPJ, onde eles se reuniam para adorar. Ele está falando de uma comunidade de pessoas que se reuniam para se empenhar junto, para conhecer, para perseverar, para orar, para trabalhar. E pela vontade de Deus, essa igreja de Éfeso recebeu os melhores líderes que se poderia ter. Os nomes mais tops da teologia passaram por Éfeso. Talvez nenhuma igreja na história teve a bênção, o privilégio que essa congregação de Éfeso teve. O evangelho foi introduzido ali naquela cidade por amigos e parceiros de Paulo, Priscila e Áquila. Logo depois chegou um sofisticado e eloquente homem que conhecia muito do judaísmo e do conhecimento antigo, que era Apolo. Tinha todo o conhecimento, a ele é apresentado o batismo de Jesus, e ele se converte e discute com os judeus. Depois Paulo, na sua terceira viagem missionária, residiu em Éfeso por cerca de 3 anos, ensinando aquele povo, formando presbíteros ali, preparando líderes. Depois ele deixa em Éfeso Timóteo, o seu pupilo, o predileto dele, cuidando daquela igreja. E por fim, o testemunho dos pais da igreja conta que o apóstolo João também passou as suas últimas décadas de vida em Éfeso,
ensinando aquela igreja. Ou seja, quem eles tinham de melhor para pastorear aquela igreja passou por ali. Os melhores ensinamentos, a melhor erudição judaica explicando o Antigo Testamento, explicando os ensinamentos de Cristo. E essa congregação havia recebido essas estrelas de Jesus, esses anjos, esses mensageiros de Jesus. E Jesus, logo no início da sua carta, ele vai dizer: essa é a mensagem daquele que segura a mão direita, na sua mão direita, e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Porque Jesus deixa essas estrelas, esses seus mensageiros passarem por ali, mas ele não somente envia alguém, ele está presente. Ele anda no meio dos candelabros, das igrejas. Ele não está apenas olhando para a sua igreja sem ação. Ele está em ação no meio da sua igreja. Parece que na nossa teologia, no nosso conhecimento de Deus, a gente esquece que Jesus está presente no nosso meio. Que nós não viemos aqui para invocar um Deus e vamos cantar. Quanto mais a gente se emocionar, quanto mais legal for, aí vem a presença de Deus. Esse é o pensamento dos pagãos. Jesus está presente aqui em nosso meio. Ele anda no meio da sua igreja. A presença real de Cristo. E a gente esquece o impacto disso nos nossos pensamentos, na nossa consagração, na nossa entrega ao sermão, aos louvores. Nós temos uma ideia de Jesus distante, num trono, julgando. Jesus está presente em nosso meio aqui, e é por isso que nós estamos aqui. Ele sabe o que se passa com cada um de nós. Somente Ele é capaz de sondar de maneira exata qual é a sua verdadeira condição. Nenhuma igreja, nenhum indivíduo pode enganar a Jesus. Ele começa no versículo 2 dizendo: eu sei de tudo que você faz. Eu sei. Eu conheço as tuas obras. Aquilo que teu esposo não sabe, mulher, eu sei. Aquilo que teu marido não sabe, aquilo que tua esposa não sabe, homem, eu sei. Aquilo que teus pais não sabem, eu sei. Aquilo que teu pastor não sabe, eu sei, diz Jesus. Ninguém pode esconder nada dele. Dos seus olhos de fogo, como João descreve. E a maior necessidade da igreja de Jesus é a consciência da presença poderosa dele em nosso meio. E Jesus começa elogiando essa igreja. Ele vai destacar algumas características dignas de serem imitadas, irmãos. Elogios. Ele diz: eu vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança, sem desistir. Com paciência, sofreu por meu nome, diz o versículo 3. Em primeiro lugar, essa igreja de Éfeso era uma igreja que servia, trabalhava duro, com zelo na obra do Senhor. Uma igreja que se sacrificava. A palavra árduo aqui, labor, significa trabalhar até exaustão. Eu não aguento mais, eu preciso parar. Não é assim, acho que vou lá ajudar um pouquinho, depois eu vou embora. Foi lá, já fiz a minha parte. Eles trabalhavam até a exaustão, pegavam junto, pagavam um preço para servir ao Senhor. Um trabalho penoso, que tem um custo, que caleja as mãos. Esse é o sentido da palavra. Um povo que não se voluntariava para dar uma ajudinha, mas que ralava, pegava junto. Se tem que fazer, tem que fazer. Se tem que ir, tem que ir. Eis-me aqui, Senhor, usa-me. Bora, era a resposta dele. Vamos lá. Ocupavam-se em servir a Deus e aos seus semelhantes, cuidando dos enfermos daquela cidade, cuidando dos órfãos, da viúva, dedicavam-se no cuidado com as coisas de Deus. Era um trabalho notório. Não há preguiça, não há comodismo nessa igreja. Era uma congregação firme e perseverante. Não desistiam diante da adversidade. Diante daquele cenário de feroz oposição do imperador e do império como um todo, enfrentando talvez naquela cidade onde era uma cidade próspera, enfrentando boicote dos seus fornecedores, boicote dos seus clientes, porque eram cristãos que não adoravam ao imperador, que supostamente se diziam melhores. Esse povo ralava com seriedade. Vocês acham que esse povo aqui ia mandar uma carta para João,
dizendo assim: querido apóstolo, precisamos conversar. Tem aqui o Joãozinho e a Mariazinha que não estão me cumprimentando direito. Eles passam por mim e não estão sorrindo. E eu estou ficando muito indignado com essa situação, pastor João. Precisamos conversar. O grupo de louvor não está cantando as músicas que eu gosto. Está muito ruinzinho. Eu não estou gostando do sabor do café. Está sempre sujo ali. Acha que uma igreja vivendo o que vivia, trabalhando e ralando, ia se preocupar com esse tipo de coisa? Quando nós nos desgastamos, quando nós empreendemos o nosso vigor, a nossa energia naquilo que de fato importa, as coisas pequenas não crescem. Elas ficam de fato pequenas como são. Não vão crescer. E Jesus ainda diz: eu sei que você não tolera os perversos. Era uma igreja não só trabalhadora, mas que levava a sério a santidade. Tem sensibilidade ao pecado. Leva a sério a vida com Deus, a conduta diante de Deus, não tolera, não vive amistosamente com pessoas que não os aproximam de Deus. Essa amizade aqui me afasta de Deus. Essa amizade aqui só me faz pensar coisas ruins, me deixa mal, isso não é legal. Olha a devassidão desse povo, eu quero a distância disso. Não tolero gente assim. Não quero esse tipo de relacionamento. Essa igreja era diferenciada, não ouvia qualquer um. Olha o que diz, ele diz: eu sei que você examinou as pretensões daqueles que se dizem apóstolos. Não ouvia qualquer um na internet, não saía ouvindo qualquer Reels ali. Esse aqui eu achei legalzinho. Não, peraí, quem é esse cara que está falando aqui? Por que ele está falando isso? Com base no que estão falando isso? Paulo já havia advertido os presbíteros de Éfeso, os falsos mestres vão surgir de fora para atacar vocês, e vão surgir de dentro também, do meio de vocês. E eles seguiram à risca a instrução apostólica. Eles examinavam o que lhes era ensinado, colocavam à prova os homens que se diziam de Deus, que se diziam apóstolos. Não davam ouvidos a qualquer coisa. Infelizmente, muitas igrejas nascem erradas. Outras se perdem porque não são capazes de discernir aqueles que se dizem apóstolos, mas não são. Que se dizem profetas, mas não são. Não falam da parte de Deus. A igreja brasileira em geral, ela é escrava e refém desses homens que se dizem apóstolos, patriarcas, arcanjos, sei lá mais o que eles dizem, profetas mirins. Mas não são reféns sem culpa, né? Porque eles são cegos. Tolos que estão com a Bíblia na mão, mas só na mão. Está só na mão. Não abre, não consulta, não vem para o coração e para a mente, por discernimento. Não usam. Porque enquanto houver plateia rindo e aplaudindo, o palhaço continua o show. O problema não é só o The King, The Best, The Off, The Fair. Não é esse o maior problema. O problema é o mais de 1 milhão de pessoas que aplaudem, que veneram. O problema são os pastores que convidam para o púlpito, que dão um microfone para esse tipo de circunstância. E a palhaçada continua. E a igreja do Senhor Jesus é envergonhada. A igreja deve estar sempre alerta para detectar e rejeitar os ministros de Satanás. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 e 15 nos diz que esses indivíduos são falsos apóstolos, obreiros enganosos, disfarçados de apóstolos de Cristo. Mas não me surpreendo, diz Paulo. Até mesmo Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de se admirar que os seus servos também finjam ser servos da justiça. No fim, receberão o castigo que as suas obras merecem. Então, cuidado, igreja. Versículo 6, Jesus vai dizer que eles odiavam as obras dos nicolaítas, assim como Jesus também odiava. Eles tinham esse mesmo sentimento que Jesus. E alguns pais da igreja, os primeiros pastores e bispos, depois dos apóstolos, eles registraram que esses nicolaítas, eles eram pessoas que promoviam uma distorção da liberdade cristã. Pessoas que usavam a liberdade como pretexto para o pecado. Misturavam devassidão com prosperidade, libertinagem e vida fácil. Eles distorciam a espiritualidade e inseriam elementos da cultura, da cidade ali de Éfeso,
dos pagãos. Até repetição de palavras, que é algo comum na cultura dos pagãos, eles ficavam repetindo nos seus cultos como mantras, como manipulação do ambiente espiritual. Vamos criar uma atmosfera de adoração. Criar uma atmosfera de adoração. Jesus já deixou claro, eu odeio esse tipo de atitude manipuladora. Promovia um emocionalismo espiritual, místico, porque isso confunde as pessoas e tentam validar aquela experiência. Não foi real, eu senti. Jesus odeia esse tipo de prática. A igreja de Éfeso era uma igreja firme, não se empolgava com qualquer modinha, música ou emocionalismo. Era a igreja que todo pastor gostaria de pastorear. Trabalhadores, resistentes, sem mimimi, ortodoxos, corretos, aplicados ao estudo, estudiosos, conhecedores da verdade. Que igreja top. Mas essa igreja, apesar de tudo isso de bom, tinha um problema. Ela não era perfeita. É porque não existe igreja perfeita. A igreja, ela está em construção, em santificação. A igreja, ela não é o ideal aqui. O ideal está em construção. E quem é idealista, que ama somente o ideal, acaba sufocando, torturando aquilo que é real. Impedindo o desenvolvimento. O real é diferente, nós precisamos enxergar o caminho para onde vamos, da construção, dos ajustes necessários, da santificação. Por isso o pessoal que está chegando aqui nessa igreja, os de casa já sabem muito que essa igreja não é perfeita. A Igreja Batista da Rocha não é uma igreja perfeita. Se um dia você ouvir sobre uma igreja perfeita, não vai para lá, para não estragar. Porque você não é perfeito. Teve uma época, há poucos anos atrás, que várias igrejas colocavam umas placas bem grandes na entrada, assim, né? Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas era no intuito de fazer um contraponto naquele moralismo religioso. Não, eu não vou para a igreja, lá só tem pessoas certinhas. Não, aqui é proibido pessoas perfeitas. Nessa tentativa de diminuir o estrago que os religiosos moralistas fazem. Mas o fato é que, apesar de nós não sermos perfeitos, Jesus quer nos santificar, nos aperfeiçoar na caminhada. Ele não quer que a gente se acomode nas nossas imperfeições. E por isso, Ele revela. Ele traz a luz. Ele traz à tona. E Ele faz uma exortação para aquela igreja. Contudo, tenho contra você uma queixa. Eu tenho contra você algo sério, que não faz parte do que eu quero para a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Você abandonou o primeiro amor que tinha no princípio. Éfeso era uma igreja que tinha levado a sério as advertências de Paulo sobre dedicação, cuidado com falsos ensinos. E Jesus não despreza isso, pelo contrário, ele elogia, se agrada disso. Mas Éfeso havia perdido o amor. Esse elemento sem o qual todos os outros perdem o sentido. Eles apresentavam obras, labor, perseverança, conhecimento, mas essas qualidades não eram motivadas pelo amor a Cristo. O amor é maior que o labor, que a resistência e que o conhecimento. O amor é maior que tudo isso. Mas o que é esse primeiro amor? Esse primeiro amor é a devoção a Jesus. Que com frequência a gente caracteriza e fala daqueles recém-convertidos, apaixonados por Jesus, o primeiro amor onde há aquele fervor na sua adoração, na sua entrega pessoal, desinibida, que você não tem medo que os outros achem que você não sabe das coisas, porque você está aprendendo de Jesus, que você demonstra abertamente, com humildade, eu não sei, eu quero aprender mais de Jesus, mas depois de muito tempo na igreja, você, não, eu tenho que mostrar que já sei, e você não fica mais aberto, vulnerável a isso. O primeiro amor, onde no início da caminhada, também é cheio de limitações. Jesus não está falando que é para a gente voltar para o tempo da ignorância. Porque no início nós somos ignorantes quanto a várias coisas do conhecimento de Deus. E a gente comete alguns erros. Mas não é nesse sentido que Jesus quer. Eu quero que vocês voltem a ser ignorantes quanto ao conhecimento das minhas verdades, quanto à proteção dos falsos mestres. Não.
Jesus não quer que a gente fique uns empolgadinhos e imaturos. Ele quer que a gente volte àquilo que sustenta as nossas obras. O amor, da gratidão ao que Ele fez. Ele está falando da qualidade, não de voltar no tempo. Ele não está falando de um retorno cronológico, mas de um retorno qualitativo da nossa entrega a Ele. Trabalho não substitui amor. Pureza doutrinária não substitui o fervor amoroso. Técnica, performance não substitui consagração. E o trabalho árduo, o ralar na obra do Senhor, o se dedicar, vai se tornando exaustivo se não for feito com amor. Lembram-se de Jacó? Quando ele trabalhou 7 anos para poder receber a sua amada Raquel. E a Bíblia diz lá em Gênesis que aqueles 7 anos pareceram-lhe para ele como dias. O trabalho pesado não fica pesado quando é feito com amor. Mas sem amor, aqueles 7 anos poderiam ter virado 70. Uma tortura. Como é difícil servir sem amor. Jesus está dizendo para essa igreja: você abandonou a boa parte. Você deixou de entregar o teu melhor. Você pode até estar trabalhando, mas não é mais por mim. Não é mais comigo. Você entrou no automático. Teu coração se distanciou. Por isso você não encontra mais satisfação, não encontra prazer, não encontra alegria. Jesus está dizendo, tem muita gente habilidosa nessa igreja. Tem muita gente sábia, comprometida com o serviço, com a sã doutrina, com a qualidade. Mas vocês estão me deixando de fora disso tudo. Eu estou falando de Éfeso, irmãos. O Espírito Santo está falando para nós. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Lembram-se do discurso de Paulo sobre o amor? Comparando a todos os outros dons. Ele vai dizer que se eu tivesse o dom de profecias, de pregar, de falar da parte de Deus, se eu entendesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, se eu fosse um cabeção teológico pronto para responder todas as perguntas, um gênio da teologia, e mesmo se eu tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, fizesse tudo certinho, mas não tivesse amor, eu nada seria. Cristo Jesus é traído quando nós fazemos as coisas sem Ele, sem amor. O amor que só Ele é digno. E por isso Jesus nos deixa uma ordem de o que a gente tem que fazer. Ele diz: veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das obras que no início praticava. O que nós temos que fazer é olhar, veja, analise, pondere, lembre-se. Mas você precisa pensar e arrepender-se. Mudar de direção, mudar a qualidade espiritual da tua entrega, a devoção, o foco. Caso contrário, diz Jesus, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar entre as igrejas. Caso contrário, eu vou acabar com vocês, diz Jesus. Eu vou tirar a minha luz de vocês. Porque é melhor que essa comunidade não exista do que exista sem amor. Porque isso vai manchar o meu nome. Me está falando. Tem um pastor que foi meu professor de seminário. Ele contou que quando foi se casar, ele falou para sua noiva: eu quero muito me casar com você, mas eu não tenho condições nenhuma de lhe dar o casamento dos sonhos que você quer e já compartilhou e já manifestou. Eu não consigo pagar a filmagem, não consigo um lugar digno do que eu queria dar para você. Eu tinha uma lista e ele começou a cortar um monte de coisa do que ele poderia entregar nesse casamento. E ele ficou com medo de dar esse banho de água fria na sua noiva. Mas ela disse para ele o seguinte: tudo bem, meu amor, eu não estou me preparando para um evento, eu estou me preparando para uma pessoa. Eu estou me preparando para uma pessoa. Essa é a noiva apaixonada que entrega o seu melhor para o noivo.
Esse é o primeiro amor, esse é o melhor amor. Independe do evento, independe do espetáculo, independe do perfeito funcionando, o perfeito funcionamento das estruturas. Onde está o amor? Não imagine Jesus com um violãozinho dedilhando, né? Where is the love? Não. Jesus está falando muito sério aqui. Está advertindo sobre o que é o mais importante. Isso aqui é muito sério. Porque sem amor, nós perdemos a nossa identidade de filhos de Deus e viramos um grupo religioso. Uma confraria. Uma comunidade que se reúne para qualquer outra coisa. Com placas, com estéticas, com performance, com erudição, com sofisticação. Mas sendo que é o amor que é a marca de um verdadeiro discípulo de Jesus. Eu estou me preparando para uma pessoa. Eu estou me preparando para Jesus. E se Ele me mostrou que é aqui, se Ele me direcionou para essa comunidade, eu quero amar a Ele aqui. Eu quero honrar a Ele aqui e transbordar desse amor para com meus irmãos. Eu quero servir, eu quero trabalhar, eu quero resistir, eu quero estudar e honrar a Ele, amando a Ele e amando os meus irmãos. E esse amor não é sentimentalismo. Na Escritura o amor é sacrifício, é obediência, é entrega. É ser colocado no estado de vulnerabilidade. Ser vulnerável para o agir e o transformar de Jesus em nossas vidas. Por isso, fazer parte de uma comunidade de fé que honra a Jesus é ter essas referências. Calejar as mãos, suar pela obra, fazer sacrifícios, ser fiel, mas amorosamente vulnerável. Saber que eu serei ferido por outros espinhos dos meus irmãos e amigos aqui. Saber que eu vou ferir outras pessoas com os meus espinhos. Mas que essa vulnerabilidade e abertura vai mostrar aquilo que Jesus quer tratar em nós. Vai ser revelado para ser tratado. E com amor Ele vai tirando esses espinhos e tratando essas feridas no seu corpo. Se não for assim, diz Jesus, eu tiro a minha luz de vocês. Porque eu não quero que vocês se reúnam para fazer café, para ficar cantando, para ficar fazendo atividade para criança. Eu quero que vocês tenham amor em tudo que vocês façam. Você não é inútil. É isso que ele está falando. Vocês não vão me representar se for assim. E essa igreja de Éfeso, depois de alguns anos, sumiu. Acabou aquela comunidade. Porque é melhor não ser noiva do que ser uma noiva sem amor, sem paixão pelo noivo. É melhor não existir do que existir sem amor. Como diz John Stott, é somente quando o amor arde que a sua luz brilha. Por isso, arrependa-se, confesse o seu pecado, confesse que está vivendo sem amor por Jesus, sem amor pela palavra dele, e abandone esse pecado do materialismo, do consumismo, do comodismo, da preguiça física e espiritual. Não adianta agir como uma criança quando cai numa poça de lama e fica sentada chorando, esperando que alguém levante ela e fica na lama. Levante-se, olhe para Jesus. Recomece. Cristo quer te purificar de toda essa lama, despertar a alegria no serviço a Ele. Jesus ainda não condenou essa igreja até aqui. Ele não disse, eu vou aniquilar vocês agora porque vocês não me amam. Mas Ele está chamando ela para um retorno. Voltem-se para mim. Ele chamou eles para voltar, para recomeçar. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Se de fato for um recomeço, Deus está disposto a recomeçar. Por isso Ele ainda nos deixa uma promessa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para nós. E ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Nessa promessa de Jesus, os vencedores não são uma elite espiritual. Aquele ali é o vencedor entre os crentes. Não. Ele está falando dos verdadeiros cristãos, cuja fé lhes deu vitória. Lá em 1 João 5,5 nos diz, quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem crê, esses salvos que vão perseverar. O homem pecador, ele foi banido para longe da árvore da vida. Mas em Cristo há vida eterna
e desfrute da vida eterna que começa aqui. Você pode desfrutar de Jesus aqui. Por isso, para a gente refletir, eu queria perguntar para você: que tipo de amor você está dando a Jesus? Você tem se dedicado no labor? Você tem se dedicado ao ministério do Senhor, à obra do Senhor? Arduamente? Tem se esforçado na obra do Senhor? Ou tem sido um consumista da obra do Senhor? Que tipo de entrega você tem feito? Entregando as sobras? Entregando os restos para Jesus? Se der eu vou. Se sobrar eu ajudo. Ou você é tão frio, tão apático, que nem servir, nem trabalhar, nem o conhecimento você tem buscado? Você se prepara para Jesus ou para um evento? Você, quando vem ao culto, se prepara para Jesus ou para um evento? O que você tem entregue a Jesus? Com que qualidade espiritual você está entregando? Baixe sua cabeça, dá um tempo aí para você ouvir Jesus, falar com Ele. Feche seus olhos. Peça para que o Espírito Santo de Deus sonde o teu coração e revele as tuas obras. Há obras, há entrega, há labor. E de que forma há? Superficial? Orgulhosa? Arrogante? Ou com amor? Com perdão? Com gratidão? Com alegria? Com satisfação? Dá um tempo para Deus falar com você. Ele já está falando, eu creio. O que Jesus está falando para você? E o que você vai responder para Jesus? A boa notícia é que em Jesus o primeiro amor pode ser recuperado. Talvez você esteja nessa fase da vida vivendo esse primeiro amor. Então clame: Senhor, eu não quero perder jamais essa minha entrega humilde a Ti. Clame: eu quero sempre viver com humildade diante do Senhor, com essa confiança, com vigor. Ou talvez você já esfriou nisso. Senhor, eu quero voltar àquele vigor, àquela alegria em tudo que eu faço para Ti. Há como recomeçar. E Jesus dá as instruções aqui nesse texto. Ele diz: primeiro, lembre-se. Literalmente, a palavra quer dizer: continue se lembrando constantemente aquilo que foi perdido. Cultive uma comunhão íntima e pessoal com Jesus. Ele vai dizer também: arrependa-se, confesse o seu pecado de negligência espiritual, de materialismo, de preguiça, de falta de amor por seus irmãos pela obra do Senhor e de compaixão. E terceiro, ele diz: volte às práticas, volte à essência, à prática das primeiras obras. Busque restauração da comunhão por meio da oração, da leitura e meditação da palavra. Daquele momento que você pede ajuda para os irmãos: ora por mim, me explica isso aqui, me ajuda com isso aqui. Aquele momento que você não quer andar sozinho, que você quer ter firmeza na comunhão, firmeza nos cultos, nos grupos de crescimento, de servir onde for preciso, por amor e com alegria. Só vai valer a pena ser igreja de Jesus se amarmos a Jesus com o nosso melhor, desfrutando a boa parte. Isso vai refletir em obras, inevitavelmente, em generosidade, em amor, em cuidado com os irmãos, em perdão, em confissão. Fale com Deus, feche seus olhos e vamos orar. Jesus, continue, Deus, andando em nosso meio, falando aos nossos corações, Senhor. Toque em nós aqui e agora com o poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Traga arrependimento, mudança de comportamento, de mentalidade, de atitude.
Pai amado, traga transformação radical. Ou ainda que ela seja mais lenta em alguns, pequenas atitudes de mudança, mas que sejam constantes, continuamente radiantes do teu amor, do amor por ti. Ó Senhor Jesus, quebra-nos, mas consola-nos com teu Espírito e restaura-nos a esperança, o vigor que vem de ti, desse amor, por meio da graça que há em ti. Precisamos de ti, Santo Deus. Não queremos viver os dias da nossa vida sem experimentar verdadeiramente a plenitude do teu amor em nós e através de nós. Não queremos viver com a mentalidade numa nostalgia do passado. Por isso, visita-nos, reaviva-nos com o teu amor, para que as nossas obras sejam doces, suaves, transbordantes de alegria. Levanta, Senhor, os que estão caídos. Inflama o coração daqueles que estão frios. Traga renovo aos desanimados. Aviva, ó Senhor, a tua obra em nós. Nós clamamos pelo mover e pelo agir do teu Espírito Santo. No santo e bendito nome de Jesus, ao qual nós cremos que há esperança, que há recomeços, que há alegria. Por isso o Senhor não vem essa noite para nos trazer um peso de culpa, mas de alerta, de recomeço com alegria. Por isso eu te louvo e agradeço, porque o Senhor me perdoa e tem falado primeiro comigo, com muita tranquilidade. Eu digo para essa igreja o quanto o Senhor tem falado comigo através dessa palavra. Eu quero te amar mais, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor.